Olá, meus caros, beleza? Vim gravar esse vídeo rapidinho aqui do Espaço SciMaker. Meu nome é professor Fábio Betil. Devido a esse momento que a gente está o pessoal trabalhando remoto, as aulas todas remotas, o pessoal trabalhando muito online, está vindo muita dúvida sobre desempenho dos computadores. Então a galera que tem computador mais antigo, a galera que tem computador que já não está meio que dando conta, eu trouxe algumas dicas aqui. Para quem me conhece sabe que eu já uso computadores, eu tenho computadores aqui que eu uso, trabalho com eles diariamente, que tem 13 anos o computador. E assim, claro que ele não tem a performance desejada, mas alguns cuidados aí você pode ter com o computador, tá? Um deles é em relação ao sistema operacional que você usa. Normalmente o pessoal acaba usando o Windows, mas cuide se o Windows que você está usando é um Windows compatível com a data do teu computador. Você não adianta ter um computador antigo de 13 anos usando o Windows 10. São sistemas muito pesados para computadores tão antigos. Tá? Então, assim, como eu falei, computadores de 10 anos, de 13 anos de uso, existe como deixá-los pronto para rodar e funcionar de uma forma muito mais leve em várias situações. Claro que esse computador você nunca vai usar ele com uma boa performance para um jogo, mas assim, acessar a internet, Word, Excel, todos esses softwares e aplicativos que a gente usa diariamente, tem condições de trabalhar com eles sem nenhum problema. Inclusive eu uso até algumas ferramentas gráficas um pouco mais pesadas. Claro que não preciso fazer renderização, mexer muito com imagem e som, mas ele dá conta. Mas tem alguns macetinhos, vamos lá. Uma das coisas é sobre a configuração do sistema, tá? Então cuidem com as partições que vocês têm. As partições são os discos aqui, disco C, D, E. Normalmente o pessoal tem HD, vou falar sobre isso também, mas o sistema do Windows que ele usa, a partir do Windows XP, Windows 2000 em diante, o sistema de arquivos é um NTFS. O sistema NTFS não permite que você tenha partições como essa aqui em vermelho. Abaixo de 10% de espaço livre é crítico e ele compromete muito o funcionamento do sistema. Então, às vezes, o teu computador está lento porque ele tem uma ou mais partições, principalmente se for a C, tá? Que é onde está o sistema operacional. Então a C, se ela tiver 100% ocupada, 10%, até 20% ocupada, abaixo de 20% ela muda muito o desempenho da máquina. Então verifique se você não tem uma partição muito cheia, tente liberar espaço, ver o que se pode desinstalar no teu sistema. Esse é um ponto bem importante também. Então sempre abaixo de 10%, abaixo de 20% já causa uma diferença. Abaixo de 10% ele causa muito impacto na performance do computador. A segunda coisa são os aplicativos que você pode desinstalar. Os aplicativos geram dois problemas. Um deles, ele gera um espaço em disco, como a gente falou agora há pouco, e a outra, ele acaba ocupando memória RAM. Então ele ocupa muita memória e também processamento em alguns casos que ele fica rodando. Por exemplo, pessoal que usa torrent, o torrent fica por trás usando a tua rede, teu processamento e tua memória. Então interfere. Jogos que você instalou, o próprio Steam, ele fica residente. Toda hora que você entra, o Steam carrega aquela interface. Desinstale ou tente tirar ele das configurações. Isso você acha vários tutoriais na web. Não é meu objetivo de falar de cada um deles, mas como tirar isso e não deixar ele residente em memória. Tá? O próprio antivírus interfere bastante no desempenho da máquina. Eu digo isso, é bom você ter um antivírus atualizado, mas eventualmente num momento crítico de uma aula online, de um trabalho que você precise muito da máquina, a performance da máquina, é interessante você desinstalar ou ao menos tentar desativar o antivírus para que ele não consuma mais processamento e memória da tua máquina. Entre outros jogos também, muitos jogos ficam residentes, normalmente alguns deles eles ficam aqui, ó, nessa área que você, aqui, ó. Então eu tenho, por exemplo, um programa que é um controle de joystick, tá? Também está me ocupando memória, está me ocupando processamento. Tem aqui, ó, o Discord, ele tá em background rodando, então ele ocupa também processamento, ele ocupa várias coisas. A outra configuração importante para você fazer para reduzir as animações e efeitos visuais do Windows. Tá vendo que o meu Windows está bonitinho aqui, ó? Isso aqui tudo consome processamento e principalmente memória RAM. Então se você tem lá papel de parede animado, que movimenta, efeito 3D, tudo isso ocupa espaço em memória e em processamento. Então vamos lá, uma das dicas é essa daqui, ó. Se coloca performance, clica na tecla do Windows, ou vai ali no executar e coloca performance. O meu está em inglês, mas o teu pode estar em português. Você coloca performance, tá? Ele vai aparecer aqui, ó. Ajuste a melhor aparência e performance do seu Windows. Tá? Desculpa, meu cachorro tá inventando de latir agora.
Essas opções aqui, ó, ajuste para melhor performance. Normalmente ele está na melhor aparência. Quando você coloca na melhor aparência, ele deixa um monte de animações de janela, transições, os efeitos dos menus ficam em 3D, fica um sistema mais bonito, mas ele fica mais pesado. Então mantenha ele na opção, ó, ajuste para melhor performance. Quando você clicar em OK, você vai ver que ele vai refazer toda a aparência do teu Windows. Tá? Então ó, ele muda um pouquinho a cara do Windows. Então é um preço que você vai pagar para ter uma máquina mais antiga, ou seja, você tem que ter um sistema operacional com a idade correta, né? Você tem que ter configurações do teu sistema de acordo com isso, você não pode ter muita partição, as partições cheias também vão dar problema. Tá? Isso é um ponto de configuração do sistema. O segundo ponto é configurações de hardware, tá? O que você pode mudar na sua máquina. Então assim, a alternativa de troca de computador é a última que eu tenho. Como eu falei, eu fiquei uso muitos anos o mesmo computador sem ter problema em aplicativos pesados. Tá? Então assim, uma delas, quantidade de memória RAM. Veja se ela é compatível com a quantidade de memória que o seu computador precisa. Então se precisa, por exemplo, o meu computador hoje que eu falei, esse daqui que eu estou gravando tem 10 anos. Ele tem 4 GB de memória. Então para um sistema operacional que é o Windows 7. Então essas coisas têm que ser compatíveis. Tá? Então por exemplo, 4 GB de memória RAM, quando eu entro, se eu colocar Ctrl Shift ESC, ele abre o gerenciador de tarefas e eu consigo ver aqui performance. E eu consigo ver ó, quanto de processamento ele está usando, ele está muito alto o processamento, mas é porque eu estou usando a ferramenta para gravar esse vídeo. Ela é bem pesada, então é ela que está ocupando isso. E olha a quantidade de memória livre. Então eu tenho 4 GB de memória e só estou ocupando 2. Então observe sempre isso se você não está muito perto do 100% de uso de memória. Tá? Processador, normalmente ele está baixo. É quando você abre um aplicativo que ele aumenta. Esqueça jogo. Se a gente estiver falando para jogo, aí nada disso vai resolver. Porque o jogo sempre vai usar o máximo de performance que tua máquina puder dar. Então eu estou falando para um trabalho de aula, uma atividade normal que não seja jogo. Então voltando, também posso ver processamento aqui, ó, os processos que estão rodando e posso ordenar eles por CPU. Ele mostra, ó, OBS é o próprio programa que eu estou usando. Então é o que mais usa, o Streamlabs, o OBS, todos eles são o mesmo programa que eu estou usando. Eles é o que mais está me usando agora porque eu estou gravando o vídeo. Memória também, vamos ordenar aqui por memória. Quem é o maior consumidor de memória? É ele também. Tá? Às vezes, se você olhar aqui, eu não estou com ele aberto, mas o Chrome ocupa muita memória. Às vezes vale a pena você usar um outro navegador também que seja mais leve, o Opera, o Firefox. Tem outros navegadores também. Então aqui é um local importante para você ver se está faltando memória na tua máquina. Se tiver, é interessante você adquirir um novo pente de memória. Vai num lugar especializado, às vezes não é tão simples assim, você compra um pente compatível, um pente de memória, coloca na máquina, ela não funciona. Então tem vários detalhes, leia e estude um pouco sobre isso. Não saia comprando o primeiro pente de memória que você pode perdê-lo porque não vai funcionar. A segunda coisa que tem uma mudança maior ainda, eu posso dizer assim, a coisa que mais interfere na performance da tua máquina é o HD em relação ao SSD. Então vocês sabem que todos os computadores eles armazenam os dados num HD, que é um disco rígido, que é aquele que eu estava mostrando agora há pouco ali que estava cheio, tá? Esse daqui. E esse HD, ele normalmente o HD tradicional, o hard disk, ele é lento, tá? Porque ele é um sistema mecânico, ele é eletromecânico, então ele faz gravações magnéticas dentro de uma mídia que gira. Então esse processo é extremamente lento. Tem a vantagem que o valor do mega dele é baixo, porque ele acaba sendo mais barato esse sistema de produção e armazenamento de dados. Então ele é relativamente barato, mas o problema é que ele é extremamente lento. Existe uma outra tecnologia que muitos já conhecem, que se chama SSD, que é disco de estado sólido. Tá? Ele é extremamente mais caro, tá? Só que o desempenho é absurdamente diferente, absurdamente mesmo. Mesmo essas máquinas mais antigas, de 10, 13 anos de idade que eu falei, as minhas máquinas, todas elas eu passei para SSD, tá? Então o que acontece? A gente normalmente, como o SSD é caro, a gente compra SSDs pequenos, que caiba só o sistema operacional. Por exemplo, um SSD de 128 GB, a tecnologia lembra muito o funcionamento do pendrive, tá? Só que ele é uma plaquinha maior. Então tem vários formatos, vários tamanhos. Tem que ver se ele é compatível com o teu computador, se ele é SATA, se ele é ATA, até existem uns mais antigos ainda que é ATA, aí é muito antigo mesmo. Mas esse SSD, ele substitui o HD, se tiraria o seu HD e colocaria no lugar um SSD.
Como eu falei, o SSD você não vai comprar um de 1 tera, porque isso custa R$1.000. Eu chutei o valor, mas um valor extremamente alto. Você não vai comprar um de 512 também. Se você tem uma máquina antiga, eu recomendo você colocar ou 128 ou no máximo 256. Isso está mais do que bom. Claro que isso é caro, então é uma placa cara. Mas se você levar em contrapartida que você está querendo trocar o teu computador por um outro mais novo só porque ele está lento, então assim, isso é uma coisa importante para ser feita. Tá? A troca do SSD vai mudar muito a performance. Mais um último detalhe em relação a isso, no sistema operacional. Não adianta você ter um SSD e estar com o computador cheio de coisa instalada. Então uma das recomendações é, compra um SSD, coloca uma quantidade de memória compatível com o que tua máquina precisa e instala um SO, um sistema novo, do zero, redondinho, só com o que você precisa, com Office, descompactador de arquivo, coisas simples dentro dele. Existem alguns programas que fazem um negócio chamado imagem. Você consegue gerar uma imagem da partição. É uma cópia. Então vários deles, tem o Ghost, tem o Acronis. Esses programas fazem o quê? Você instala redondinho o teu computador, tá? E gera uma cópia, uma imagem dessa partição. Amanhã ou depois que você instalou um monte de tralha, a tua máquina voltou a ficar lenta, você vai lá e restaura isso. Claro que você tem que dar uma estudada nisso, como é que funciona. É um processo um pouquinho mais perigoso, porque se você fizer isso errado, você acaba perdendo os dados que estão no teu computador. Então tem que ter um pouquinho mais de controle. A galera de informática consegue se virar legal, mas tem que dar uma estudada. Tá? Voltando ao SSD. Ao instalar o SSD, normalmente ele é pequeno, 128, 256 MB. Se ele for um de 256, até dá para você particionar, quebrar ele no meio. Aí você quebrando ele no meio, a grande vantagem de fazer isso é que você consegue fazer, vamos supor, 100 GB para usar só para o sistema operacional e o restante você usa para os teus dados. Tá? O importante é que o sistema operacional, pode ser até um SSD menor, caiba nesse SSD e você coloque só o sistema operacional lá. Os teus dados podem estar num HD externo, pode estar num pendrive, é meio arriscado. Alguns computadores também possuem espaço para colocar mais um HD. Então você pode pôr o SSD mais o HD. Alguns também, esses mais antigos, você consegue trocar a bandeja do CD, tirar aquela gavetinha do CD e colocar, você consegue comprar é como se fosse um CD, mas ele é oco dentro, onde encaixa um segundo HD. Tá? E você substitui o teu CD por um HD. Isso é fantástico, porque daí esse HD pode ser lento. Tá? E ele tem uma grande capacidade de armazenamento. Aí você junta as duas coisas. O SSD rodando o sistema operacional em altíssima velocidade e um HD, um segundo HD dentro da gaveta de CD, já é próprio, feito para isso, com todos os teus dados lá, 1 tera, aí é a quantidade que você quiser, tá? Que não vai interferir na performance, porque o teu sistema está rodando no SSD. A velocidade que essa máquina liga e desliga e hiberna é algo também fantástico, tá? A outra questão também é a hibernação. Recomendo muito que você configure a tua máquina para hibernar. Hoje eu configurei a minha para quando eu fecho o flip, a tampa, ela não faz nada, ela continua ligada, porque às vezes eu guardo, fecho. Como eu tenho um SSD, eu consigo também fazer ela hibernar. Então, fechei, não é por causa do SSD, na verdade eu configurei isso para ela. Fechei a tampa, ela não faz nada. Se eu apertar o botão de desligar, ela não desliga, ela hiberna, tá? Estude um pouquinho sobre hibernação, que é um negócio bem legal. Ela desliga eletricamente a máquina, tá? Não consome nada de energia, pode ficar anos desligada, mas quando você liga de novo, ela estava no estado que ela estava quando você desligou, tá? Exatamente com a mesma aparência. É diferente do standby, ou quando você coloca em standby a máquina, ela não desliga eletricamente, ela continua ativa, funcionando, esquentando, então é perigoso você colocar nesse caso dentro de uma mochila. Mas se você hiberna a máquina, não, ela desliga eletricamente e você está seguro para colocar numa mala, numa mochila, viajar, não tem problema nenhum, tá? A terceira e última coisa que eu precisava falar sobre configurações de rede. O pessoal também nesse período está reclamando muito sobre rede, As dicas são básicas, não tem muito o que fazer. Primeiro, veja se você não está longe do access point, do Wi-Fi, tá? Da antena do Wi-Fi. Não precisa encostar na antena do Wi-Fi, mas que esteja ali próximo, na mesma mesa, em algum local próximo, interfere. Quantas pessoas estão usando Wi-Fi? Lembre que tem TV, celular e computadores, tudo isso usa Wi-Fi, tá? Então, quanto mais gente pendurada no teu Wi-Fi, vai dar problema, somente se você só tem um, tá? Se tiver mais de um, você pode negociar em horário de aula, em horário mais crítico, colocar, sei lá, você fica com um exclusivo para você trabalhar e a galera se conecta com o outro, é uma ideia também, tá? E, se possível, use cabo de rede, a diferença é brutal, tá? Então, se você tiver um cabo, aquele azulzinho lá, RJ45, coloca no teu PC, desative a placa de rede, a Wi-Fi,
porque às vezes ela pode estar ativa junto, em alguns sistemas pode dar algum conflito. Conecta isso direto no modem lá, você vai ver que a performance vai mudar muito. Claro que algumas coisas que eu falei é só configuração e algumas coisas que eu falei envolve investimento, tipo SSD e memória RAM. Mas esse SSD e memória RAM você vai colocar naquele caso que assim, você está prestes a trocar de computador. Em vez de trocar esse teu computador, tá, por outro, que eu já vi gente trocando com um computador novíssimo e ele vir cheio de tralha instalado, cheio de bugiganga, que acabou deixando o computador mais lento que o velho. Tá? Então assim, em vez de fazer isso, o que você faz? Formata a tua máquina, põe um SSD particionado, joga uma memória compatível e um sistema operacional da idade dele. Você vai ver que a vida muda. E depois que você aprender a criar imagem, então tudo isso se resolve. Uma vez por mês, você sobe a imagem, você vai ter de novo uma máquina redondinha, zerinha, como aquele primeiro dia que você tirou ela da loja. Tá? Então, rodando bala. Então, assim, pense nisso, pesquise sobre isso, sigam essas instruções, vai melhorar bastante a performance dos computadores de vocês. Beleza? E no mais, pense 10 vezes antes de trocar esse teu computador. Falou, hasta!